sempre me comprometi, né? As pessoas que utilizam aí o Trade System, né? Somos mais de 120 pessoas aí. Cada dia mais tem aumentado o número, né? E a meta é a gente chegar pelo menos a 1.000 traders, né? Usando aí o Trade System. E meu compromisso é que sempre que houvesse atualização, né, ela seria gratuita, né? Ainda mais que a gente não tem nenhum tipo de assinatura, nenhum tipo de mensalidade, né? E mesmo assim, né, sempre que eu atualizar e aperfeiçoar aquilo que eu uso, eu vou compartilhar e compartilho com todos aqueles que adquiriram há um ano atrás. Não importa, né? A versão vai estar sempre atualizada e isso vocês vão ter sempre, tá? E sempre contar aí com o meu auxílio, com o meu apoio aí, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessas atualizações, tá? E vamos dar uma olhadinha aí no mercado ontem e falar logo das nossas mudanças e partir para nosso dia de operações de hoje. Então vamos lá. As colorações estão um pouco diferentes, o Profit sofreu algumas atualizações e quando a gente entra com os cálculos aí, com os indicadores, a coloração está saindo um pouquinho diferente aí, tá? Bom, vocês podem a versão anterior, né? Ela está bem mais vívida, né? Bem mais nítida aí, tá? Mas o grande barato e o grande importante é que o nosso foco é isolar, é encontrar realmente os pivôs, né? De reversão das tendências, né, ou dos momentos, né, para a gente poder operar com maior segurança, maior assertividade, né, e maior racionalidade, tá, dentro do mercado caótico, né, dentro dessa baixa volatilidade ou aumento de volatilidade, enfim, para a gente poder conseguir tratar e operar notícias, né, ou reagir a elas de forma a sobrevivermos e também a lucrarmos aí, tá? Então, o que eu posso dizer é que a gente tinha uns ótimos indicadores, tá? Mas só que eles ficaram melhores. Porque eu tenho have a dream, né? Ou seja, eu tenho um sonho ainda, que eu já compartilhei com alguns aí, é de tornar ele cada vez mais intuitivo. E eu, apesar de tentar ainda torná-lo totalmente automatizado, eu acredito na semi-automatização, ou seja, a gente, o humano ainda, operar, né, mas com facilidade, ou seja, a gente conseguir tomar melhores decisões, ou seja, são decisões que a gente vai tomar decisões com base no visual, nas cores, nos sinais, mas essas cores não são cores apenas bonitinhas ou para ficar bonitinho o gráfico. Cada cor significa uma coisa. Tem uma leitura, tem indicadores por trás, tem cálculos matemáticos, tem como é que um box de Renko fecha, como é que ele funciona, qual é a matemática por trás, qual é a estatística, né? A parte, enfim, tudo isso, né, tá dentro aí dos indicadores. A gente tem vários indicadores para formar o nosso trade system, tá? Para que a gente consiga, com base nesses sinais, eu necessariamente não preciso dominar, né, análise técnica dos mercados financeiros, né, e outros tipos de livros lá do Alexander Elder, várias coisas, né, que ao longo dos últimos anos eu estudei e continuo estudando todos os dias e coloquei no Trade System, tá? Se você for olhar por trás, a gente tem aí Ichimoku Cloud, né? A gente tem aí as três telas aí do Triple Screen do Alexander Elder. Tem várias coisas no nosso Trade System. Fui eu que inventei? Não, mas a gente pegou todo esse arcabouço aí de vários traders aí de conhecimento e colocou no Trade System para que facilite. E não é questão só de facilidade, é possibilitar que a pessoa mais experiente e o trade menos experiente, ou quem está chegando agora no mercado, consiga operar, tá? Com segurança e saber o que está fazendo. Agora é importante, tem um manual, né, gigante aí, que acompanha o Trade System. Então, às vezes tem muitas perguntas que chegam para mim no WhatsApp, no Telegram, no e-mail, que tá
tudo no manual, né? Tem um manual de instruções, de instalação, de como é que funciona, de dicas de operação. Tem lá o e-book, né, do Gráfico Renko, né, o guia definitivo do trade lucrativo, né? Tem aí no link da descrição aí do vídeo, né? Não é fazendo propaganda de e-book, mas é um curso completo e a gente tem poucas publicações no nosso país sobre Renko, né? E a gente tem ali mais de 230 páginas, né? Falando sobre gráfico Renko, tá? E é isso, tá? Vamos lá. Então, no pregão de ontem, a gente pode perceber aí que nós tivemos, né, o nosso famoso pivô de alta aí, o nosso administrador lá do Telegram, né, o Josias, ele gosta muito de operar esse tipo de operação aqui, né, compra-venda de risco, né, que os ganhos são maiores, né, os ganhos são realmente maiores, né, mas tem que saber como operar isso e ele sabe muito bem aí. Tá? Um abraço aí pro Josias aí. Então vamos lá. Então, a gente tem aí o boxe azul, né? O nosso pivô de alta, que surgiu aí logo um pouco após a abertura. E antes era um pouco mais arriscado operá-los, porque a gente tem que ter 3 de 3 confirmações ou no mínimo 2 de 3 para a gente operar. Né? Então o que seriam essas 2 de 3 ou 3 de 3? Por exemplo, eu preciso de um pivô, né? Que é um boxe azul, um boxe amarelo. Um pivô azul indica uma reversão daquele momento, né? Ou seja, o mercado estava caindo e eu vou operar em cima de um pivô, né? Você pode ver que tudo no mercado se baseia, se for olhar a fundo, né? Trabalha por reversão, né? E quem faz reversão é um pivô, quer seja um homem enforcado, um martelo invertido, enfim. A gente for falar de figuras gráficas, né, e outros padrões que acontecem, se eu olhar por trás é um pivô que tem ali, então a gente usa isso aqui também no Renko, e o Renko torna isso muito mais prático, né? Não tão rápido, né, como operar no 1 minuto ou nos 5 minutos, mas bem mais visual, né, de forma mais limpa, aí a gente consegue identificar os níveis de preço. Bom, então tivemos aí esse pivô de alta, né? E o que tínhamos, né, para operá-lo, esse pivô? O mercado ele já estava sobrevendido, né? E o mercado já estava sobrevendido, né? Um indicativo de que as operações mais assertivas seria quando ele saísse da região do nível de 20, né, do nosso estocástico. Vocês podem perceber que hoje aí está diferente, né? Eu até tenho que pensar num título aí para esse vídeo de hoje, para não ficar como um simples locais de trade, mas como algo na nossa biblioteca aí do Trade System, né, do operacional. Então, no indicador, aí já falando já das novas atualizações, eu achei por bem, não precisamos da média de 3 aí que a gente estava utilizando aí no estocástico, não. A gente está utilizando o estocástico adaptado para o Renko, né? Estocástico lento 6, né? A gente mudou lá o default que vem 14 para 6, eliminamos a média, não precisamos da média. Outra recomendação, né? Marcar, né, na região de 80 e de 20, colocar lá uma linha de resistência. Por que a sobrecompra, né, é amarela e por que a sobrevenda é azul? Isso é meu pessoal, tá? Como eu falei, a gente utilizar as cores, né, para poder treinar o nosso cérebro ali, para poder a gente também ser mais ágil, mais rápido nas decisões e saber o que está acontecendo. Então a gente tem um indicador, tem tudo ali para a gente, só que a gente tem que saber ler, né? Saber ler o que está acontecendo e o objetivo é esse, é fazer com, às vezes a pessoa que está chegando agora tem um arcabouço de conhecimento técnico aqui, de análise técnica, que está nas cores. E você conseguir entender essas cores, né? Você vai saber muito bem, utilizando aí a questão do Kanban, né? Utilizando conhecimentos aí de práticas aí de gestão, que através de cores, né? De cartões, a gente conseguia saber o status, o andamento de um projeto, né? A gente consegue, melhor dizendo, isso. E aqui também não é diferente, né? É a nossa empresa, né? E o nosso Kanban aqui, a gente tem nossas cores aqui que a gente precisa entender como é que funciona. Tá tudo lá no manual,
Está lá no e-book. Então vamos lá. O que a gente precisa entender aqui que aconteceu? Então teve o pivô. Então, opa, tem um pivô para operar. Então, azul, vou buscar operações de compra, né? O que eu tinha aqui? Ó? O estocástico, como eu estava falando, estava na região de sobrevenda. E ele já plotou para mim aqui um verdinho aqui, né? E ele estava dizendo para mim, né? Esse verdinho aqui, informando ali que era um sinal de compra, que realmente esse pivô não ia ser um pivô fraco, né? Não ia ser um pivô que ia falhar, mas que provavelmente ele poderia me dar de 100 a 200 pontos. Por quê? Porque no meio do caminho dele eu tinha duas coisas, tá? Eu tinha a VWAP e eu tinha aqui Jun 100, né? Que é essa linha aqui verde, né? Que estava também plotando como verde, ou seja, compra, estocástico saindo da região de sobrevenda, plotou verde também, compra. Então, compra de risco, né? Fechamento do boxe azul. E você tinha duas opções, né? Saída 1, 200 pontos, saída 3, saída 2, né? Cume inferior da nuvem. Ah, mas o mercado foi para 1.300 pontos. Como é que você fala que eu vou sair no cume inferior da nuvem? Porque ele era a nossa resistência, né? A gente está operando com dados técnicos e eu não tinha até então toda a tela. Depois você busca outra operação, que é a operação clássica, né? Porque aqui a gente tinha 2 de 3 confirmações, né? Eu tinha o estocástico a meu favor, o momentum, e eu tinha o pivô. Eu não tinha a tendência, que a tendência seria operações acima da nuvem compra e operações abaixo da nuvem de venda. Então, depois, né, dessa primeiro trade, 100, 200, 300, 400, 500 pontos, aí você, opa, o que vai acontecer? O mercado ele vai bater na nuvem e vai voltar ou o mercado vai continuar? O mercado continuou, fechamento do box acima da nuvem, outro trade, tá? Aqui teve outra operação. Então é isso que a gente precisa entender e saber o que está acontecendo. Ah, mas se eu fosse direto, não tem ACI. A gente tem que saber e trabalhar com os dados que a gente tem disponível no momento. E os dados que nós tínhamos de momento, que a nossa resistência mais forte era o cume superior da nuvem. E não tinha o que se fazer a respeito, tá? Então, isso aí foi a primeira operação, né? Operação de compra. E depois? Depois a gente vai aguardar o que vem acontecer. Ah, eu saí com 200, saí com 500 pontos. Ah, eu saí, fui subindo e saí com 1.000 pontos. Tá, e agora vai fazer o quê? Tem que aguardar. Aguardar o quê? Eu só posso voltar num trade no outro pivô. Se eu fui numa direção, se o mercado fosse continuar subindo, não teria mais operação. Por quê? Porque eu já estaria muito distante da nuvem, né? Então, a qualquer momento poderia ter uma reversão. Qual a próxima operação? Aguardar um pivô, né? E esse pivô surgiu. Esse box amarelo aqui, né? E o mercado ele já estava sobrecomprado, né? Acima de 80. E tivemos aí o sinal também no nosso estocástico aí, com a nossa nova regra de coloração, indicando venda, né? Box amarelo, pivô de baixa, estocástico sobrecomprado com um sinal de venda, nós tínhamos uma operação de venda de risco, 2 de 3. Por quê? Porque eu ainda estava acima da nuvem, em cima da nuvem é compra, tá? Mas no momento era venda. Alvo, cume superior da nuvem descendo, né? Já no trade descendente, tá? Então, essa aí é a configuração e a leitura. Então, o que vocês precisam fazer, né? Quem utiliza, é claro, né? No indicador estocástico, elimina a média de 3, né, que a gente está utilizando. Sugestão, marcar aí a linha de resistência sobre compra e sobrevenda. Sobre compra, amarelo, por quê? Amarelo, pivô amarelo, ou seja, quando bater em cima, a gente sabe que está sobrecomprado, amarelo, ou seja, eu sei que amarelo é top down, né?
seja, amarelo é venda, né? Pivô de venda, pivô box amarelo. Então, a gente tem um amarelo em cima na sobrecompra e sobrevenda é compra. Para fazer o quê? Pivô de compra, né? Pivô de alta, o box azul, tá bom? Então, bateu nessa região, está saindo da região de sobrecomprado, com o meu pivô, eu vou comprar, né? E o meu sinal vai estar marcando verde aqui ou vermelho. Pode ver que o indicador ele só vai colorir nos sinais de compra e de venda e ele vai ficar azul, que é a cor que eu dei para ele azul, né? Você pode mudar aí, que eu acho que ficou aqui melhor, diferenciou dos sinais. E ele só vai marcar realmente quando for sinal de venda ou de compra, tá? Tá muito bom, né? Tá muito assertivo, assim. É até suspeito eu falar, né? Mas tá ajudando demais, demais, muito mais do que antes, tá? A gente não tinha isso, né? Essas confirmações, né? Que tava faltando, na verdade, é o filtro que eu tá, o filtro do filtro. Agora a gente está com esse filtro do filtro para evitar violinadas aí, mesmo que a gente entre na direção certa, às vezes não era o momento e ele está filtrando bem mais, tá? Bem mais mesmo. Então é isso aí, tá? Mas é claro, né? Vocês, que eu gosto sempre de frisar, né? Não é só coloriu, eu entrei. A gente tem que entender o contexto, né? Coloriu, surgiu o box amarelo, mas surgiu aonde, né? Ele está em que local aí? Ele está perto de uma média móvel importante? Ele está perto da nuvem? Enfim, tem que saber onde é que está acontecendo, né? Ou vamos supor, surgiu um box amarelo, só que eu estou na região de sobrevenda, né? Eu vou vender? Não, né? Porque o momento está contra mim, né? Ou seja, o que é mais provável de acontecer é do mercado sair da região de sobrevenda naquele momento e eu ser estopado, né? Então tem que tem que ter essa conciliação, por isso das confirmações, né? O pivô tem que estar em consonância com o local, né, do estocástico, né? No gráfico aí, nas faixas, né, de sobrecompra e sobrevenda, tá? Bom, então esse indicador que vai aqui é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Não. Tá, esses aqui são os parâmetros, né? 6 períodos, tá? No estocástico lento. A média era de 3, só que a gente tirou a média, tá? E a aparência eu coloquei azul, tá vendo? E 6, tá bom? Aritmética. Tá vendo? Olha, a regra de coloração que vai no estocástico é a MACRI, tá? Foi essa regra que eu mandei para vocês ontem por e-mail, tá bom? Para todo mundo que adquiriu o Trade System, nas atualizações, a regra de coloração MACRI, tá bom? Você vai inserir regra de coloração, qual? Você vai importar, é claro, né, para sua plataforma e vai inserir no estocástico lento, tá bom, pessoal? Essa aqui. No nosso renco, tá? No nosso renco, você vai colocar a regra de coloração nova, né? A regra nova é a 3M Pro R2. Mas o que acontece? Para não ter confusão, né, e não ter que trocar o manual, trocar todo o material, né, porque durante no manual de instruções, no e-book, a gente faz referência sobre a regra, né? Então, o nome que está no e-mail, né, ou seja, no arquivo, vou mostrar aí o e-mail, é 3M Pro R normal. Quando você importar para o Profit, ele vai trocar o nome lá dentro. Isso até eu fiz de propósito para o quê? Para que não houvesse confusão. Às vezes, se eu trocasse o nome na programação, você às vezes ia importar e às vezes ia confundir com a outra regra, tá? O nome é o nome antigo, mas quando for para dentro da plataforma vai ficar com a versão nova para justamente não ter confusão, tá bom, pessoal? Então, mas você falou que meu nome está aqui no arquivo 3M Pro R, mas eu importei e está R2, está errado. Não está errado. O arquivo que você vai importar é o 3M Pro R. Quando você importar, ele vai aparecer 3M Pro R2. Aí você vai ter a certeza que você está usando a mesma regra que eu estou usando e é a versão mais atualizada aí, tá bom, pessoal? Então,
esse comentário que eu gostaria de fazer aí, tá bom? E ela é totalmente diferente, ou seja, o objetivo dela é o mesmo, tá? Só que a programação dela não tem nada a ver com a outra, é algo que eu já tenho trabalhado aí há um ano e eu finalmente consegui chegar num tiquinho a mais de assertividade aí que pra gente faz toda a diferença, tá? Pra gente faz toda a diferença. Então, esse adendo aí que eu queria deixar aí para vocês, tá? E minha outra novidade é que eu sugiro, tá? Vocês utilizarem aí para complementar a tendência nos parâmetros do Ichimoku, vocês deixarem assim, tá? Tirar a Tenkan 100, né, que é a média mais rápida, deixar a Kijun 100 e as outras, né? Então a gente desabilita a Tenkan 100 e a Chikou Span, né? Vamos falar assim, tá bom? E o resto deixa habilitado, tá? Porque aí você vai ficar com a nuvem exatamente como a minha, tá? Preenchimento das nuvens, preenchimento com cor. Se você deixar o clássico, ele vai ficar tracejado e dificulta aí a leitura, tá? Então, preenchimento com cor nos parâmetros da nuvem de Ichimoku, ela é muito importante para o nosso dia a dia. Desabilita Tenkan 100, desabilita Chikou Span, tá? E deixa aqui Kijun 100, tá? Porque vou mostrar ali porque ela é tão importante. Tem trade nela aí também, facilita. Nos parâmetros, lembrando, Tenkan 100, 6, Kijun 100, 12, Sekon Span B, 24. Não tem nada a ver com os parâmetros do indicador que vem default, ou seja, que foi feito pelo seu criador para o gráfico de candlestick. A gente não está operando candlestick, esse é um gráfico atemporal, então se faz necessário ajustes, assim como eu ajustei o estocástico, eu ajustei o Ichimoku, tá bom, pessoal? Então, detalhe aí. Na nuvem de Ichimoku, não era nem para falar, mas aproveitando aqui a questão de configuração e tirar dúvida, ainda mais quem está chegando agora e quem também vai aproveitar aí esse vídeo, está aprendendo junto aí, quiser participar com a gente das operações, tem um link na descrição aqui desse vídeo, onde você pode baixar aí o Trade System 3M Pro, né, e instalar aí na sua máquina e desfrutar aí dessa nova metodologia, digamos assim, desse novo método, né, lucrativo de operar aí na bolsa de valores. Lembrando que dá para utilizar no mini índice, no mini dólar e em ações também, né? E no manual, né, no e-book também vem dizendo lá qual o perfil conservador, agressivo, moderado, quais configurações, quais os indicadores, enfim, tudo bem completo aí para a gente poder operar com mais segurança. E na nuvem de Ichimoku vocês vão inserir a regra de coloração, tá vendo? OBV. Aí a nuvem vai ficar exatamente como a minha. Então a gente tem estocástico, MACD, tem tudo nessa tela aí que vocês possam imaginar de indicador, de combinação com vários indicadores. Eu falei só alguns exemplos, tá? Tem muito mais coisa aí para que a gente consiga, né, ter uma leitura aí otimizada e assertiva aí, tá? Então é isso aí, a regra OBV. Ah, mas não tem um indicador OBV? Tem indicador OBV na plataforma. Agora a regra de coloração não. A regra de coloração OBV você só encontra aí no Trade System, tá? E você pode utilizar a regra de coloração para operar candlestick, pode inserir a regra lá no candlestick. Você pode inserir a regra de coloração no MACD, pode inserir no MACD também, funciona legal. Você pode inserir a regra de coloração no gráfico de Renko. Ah, vou operar o OBV? Pode operar o OBV. Dá para operar o OBV nas ações? Também é bem bacana, posso usar? Essa é a recomendação do Trade System, só que a regra de coloração é sua, você pode testar infinitamente aí, aonde você se adapta e depois compartilhe com a gente aí também a sua experiência, o que você achou lá na comunidade, lá no Ministrade, né? Lá no Telegram, tá bom? Eu vou ficar muito grato aí. Então, vocês podem verificar que a gente tem outra confirmação, né? Tem trade aí, por exemplo, perdeu aqui em Kijun 100, né? Mais uma confirmação de venda, né? Então, ganhou aqui em Kijun 100, por exemplo, ó, acima da nuvem, pivô, boxe azul, acima da VWAP, acima da Kijun 100, né? Mas eu tive uma confirmação ali, ó,
e um trade até a abertura, né? 200 pontos, né? Por exemplo, eu estou abaixo da nuvem, né? Porque a gente voltou a utilizar aqui de um 100. Pô, tá abaixo da nuvem, já não teria trade, tá distante. Pô, mas eu tive um boxe amarelo perdendo aqui de um 100. Eu estou saindo da região de sobrecompra, meu indicador também plotou vermelho aqui. Sabe de uma coisa? Trade aí de 2 boxes, né? Nessas operações, recomendo 2 boxes no máximo. Então você pega aí 200 pontos, né? Então aumentou o nosso número de operações sem abrir mão da segurança, tá bom, pessoal? Então isso aí é o que eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu só vou mostrar aqui o mini dólar, não vou entrar em detalhe, não vou entrar em análise aí, porque o tempo já passou demais aqui. E lembrando aí, ó, o ativo está próximo da data de vencimento, dia 30, né? Vai mudar o nosso contrato aí do mini dólar, tá? O que a gente tem de análise aí, né? Mercado aí, ó, pivô, perdeu a abertura, ponto de retorno, né? Marcando aí nossos pivôs, ó, operação de venda, operação de venda, operação de venda, operação de compra, tá? Ó, compra. Aqui no final do dia a gente não opera, mas aqui já indicou compra, né? Compra, venda, 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 né? Então vamos lá. Estocástico na região sobrecomprado, indicador, plotou venda, boxe amarelo, fechamento, aguardou, perdeu a VWAP, venda, alvo na nuvem, né? Teve uma operação. Depois, perdeu o Kijun 100, perdeu VWAP, boxe amarelo, indicador, região sobrecompra, venda, né? E depois, boxe amarelo, região sobrecomprada acima de 80, indicativo de venda, alvo na nuvem, né? Então, esses trades, as operações de risco, venda de risco, o alvo sempre é a nuvem, né? Então, 12 pontos, né? Aqui 8 pontos, né? E aqui o mercado também 8 pontos. Então, isso aí é o que a gente pode fazer aí com o nosso Trade System. Então, bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenham aproveitado aí. Dúvidas aí, perguntas, coloque aí nos comentários aí do vídeo, né? Deem uma olhadinha aí na descrição do vídeo, né? A gente tem aí alguns links aí. Quem quiser baixar o e-book gratuito, tem um e-book gratuito, né? Tem aí o Dominic Candlestick em 7 dias, né, que é um curso aí com mais de 20 horas aí completo, vindo desde fundamentos básicos aí de finanças, falando de derivativos, falando de tudo, até chegar aí a todos os padrões de candle, enfim, psicologia do trader, é um treinamento completo aí também. E lembrando, para quem já opera o Trade System 3000 Pro, lá dentro vocês têm um cupom de 50% de desconto, né? Então, quem sabe não vale a pena revisar conceitos, ou então quem está chegando agora, aperfeiçoar, né? Você vai pagar aí nada praticamente, né? R$5 aí, em 2 semanas você pagaria aí todo o curso, né? Num trade você paga o curso, daria aí R$50, chega a ser ridículo, né? Mas o objetivo é justamente compartilhar com vocês aí o conhecimento, né? De todos aqueles rascunhos, manuaizinhos, né? E anotações que eu vim fazendo nos últimos anos e que eu vi que deu certo, que não deu certo. Esse Trade System tem muito dinheiro aí perdido ao longo dos últimos anos aí até a gente chegar nessa configuração, nessa assertividade, enfim. É isso aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Bons trades a todos e um abraço.